O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou ontem, na terça-feira, o decreto que cria uma estrutura administrativa para que o Brasil possa exercer a presidência do G20, que é considerado, então, o principal fórum de cooperação econômica internacional. O mandato terá início no dia 1º de dezembro deste ano e vai seguir até novembro do ano que vem, de 2024. A liderança brasileira contará com mais de 100 reuniões e sediará ainda a reunião da cúpula de G20 no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro de 2024. O decreto assinado por Lula ainda institui a Comissão Nacional para a Coordenação da Presidência Brasileira no G20, que será administrada então por 39 órgãos da administração municipal. Alguns países membros do G20 então, Alemanha, Japão, Rússia, Reino Unido, Estados Unidos, China, França, Arábia Saudita, Itália e Índia. Francês, quero começar com você. E eu fiquei com uma dúvida que tá me deixando um pouco afoito, eu tô um pouco angustiado, vou ser sincero com você. Assume, Thiago, para com isso. O Lula na presidência do G20, que é o principal órgão de economia do mundo. Fala comigo, Francês. Olha, ele não está resolvendo nem a economia do Brasil, né? Brigando aí com o presidente do Banco Central. Eu acho que ele está interessado mesmo aí na autorização para viajar. Se agora na presidência do G20, antes disso ele já viajava, imagino agora, né? Onde é que o nosso presidente vai parar? Ele vai viver em trânsito, como disse o Emerson Celestino outro dia, ele vai estar em Maringá ao Brasil apenas a passeio. E a propósito desses passeios, tem aqui um convite que ele recebeu para participar de uma reunião em Kiev. Ele que está propondo, ele é o Merlin, ele criou a cerveja que traz a paz entre a Rússia e a Ucrânia, né? E ele foi convidado para participar de uma negociação de paz em Kiev. Eu duvido que ele vá, até porque uma das exigências do Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, é de que a Rússia abandone os territórios ocupados na Ucrânia. E o Lula não participa dessa ideia. Ele quer que os russos permaneçam nos territórios que ocuparam ilegalmente nesse país. Mas aí na presidência do G20, a Dilma na presidência lá do BRICS, o Brasil em destaque, mas agora eu te pergunto, né, no final do mandato desses dois, em destaque positivo ou negativo? A considerar. O Calazans, o Lula vai ensinar um pouquinho de economia para Estados Unidos e para China? Ensinar com toda certeza não, né? Acho que ele não tem nada efetivamente o que ensinar, especialmente em se tratando de economia. Agora, ainda assim, eu quero fazer uma análise um pouco mais distante, um pouco mais fria, né? Deixando o nome Lula de lado e falando de forma institucional sobre o Brasil. Vendo o que isso representa durante essa presidência do Brasil, né, do país, da nação brasileira. Por um ano, as reuniões do G20 serão no Brasil, inclusive o encontro dos líderes deve ocorrer no Rio de Janeiro. Então isso para o Brasil é importante, isso ajuda a fomentar o turismo, né, a movimentação da economia. Então, independente de qualquer coisa, para o Brasil, eu acho que é importante, vai trazer ganhos, embora acredite que nós não tenhamos a melhor liderança, né? Que o símbolo da nossa liderança é um símbolo negativo, mas ainda assim o país tem que continuar vivo, e para a nação brasileira esse período é importante. Ô Celestino, qual que é o interesse do Lula em assumir a presidência do G20, que é considerado o principal fórum de economia internacional? Ocupar espaço, ele está ocupando espaço que foi deixado, né? Simplesmente assim. O anterior da Dilma era brasileiro também, foi capitaneado lá pelo Bolsonaro. O Lula está ocupando espaço. É interessante trazer, né, esse pessoal do G20 aqui para o Brasil, num fórum, mostrar como que é a economia comandada pelo Banco Central autônomo, né? E aí o Campos Neto, que foi o melhor presidente do Banco Central do mundo,
durante a pandemia, conhecer como foi a economia durante a gestão Paulo Guedes, né, que está tendo reflexo agora, né, ainda, né, os commodities do brasileiro estão sendo superfaturados, o Brasil alimenta o mundo. Então, tudo isso é importante para o pessoal do grupo G20 acompanhar, né, saber a história real e não a narrativa contada pelo consórcio, né, que foi contado durante os 4 anos, principalmente durante a pandemia, trazendo desgraça e medo. Né? Lembrar que o presidente Bolsonaro foi buscar fertilizante lá na Rússia, né? Lembrar de tudo isso, que o agronegócio alimenta o mundo. Então, tudo isso é importante, o pessoal do G20 vir acompanhar, saber da independência do Banco Central e que o Campos Neto é o melhor presidente do Banco Central do mundo. Edivaldo Magro, você concorda com os nossos amigos aqui da bancada? A derivação do Celestino normalmente faz uma derivação longa, né? O Banco Central vai continuar independente e ponto. Acho que isso já é favas contadas, sigamos. Bom, vamos deixar claro, o G20 é uma organização de países, né? São as maiores economias do mundo e o Brasil, na participação, retoma o protagonismo que o Brasil precisa ter, uma das 10 maiores economias do mundo, seja lá quem seja o presidente, quem esteja ocupando o inquilino lá do Palácio Alvorada. E o Lula quer construir o entardecer, que ele quer ver o pôr do sol lá também, para construir outro palácio. Mas, assim, essa decisão que ele ia assumir a presidência foi tomada lá no início de janeiro, ele foi avisado disso. E agora o presidente, para não cometer nenhum erro, de forma muito inteligente, vai nomear uma comissão ali de notáveis, né, de representantes de diversos ministérios, para encaminhar essa participação do Brasil, porque tem uma pauta muito extensa que o G20 deve discutir, entre elas a questão dos relacionamentos econômicos, desregulamentações do uso de portos, que o Brasil tem muito problema ainda nessa logística, a questão das barreiras fiscais, das barreiras sanitárias para exportação. Então, esse diálogo, né, essa conexão com os países é fundamental. E o Brasil é protagonista do ponto de vista econômico, né, produz alimento para quase 1 bilhão de pessoas, então ele tem seu protagonismo, é um país exportador, tem um projeto, né, de neoindustrialização, acho até um nome bonito. O Brasil precisa industrializar-se, né, perdeu-se muita capacidade de industrialização nas últimas décadas. Então, assim, existe toda uma pauta econômica que deve ser digerida dentro desses países, né, dentro dessas reuniões. É um período curto, é um ano. Acho que a posse é em algum momento de novembro, Calazans, alguém aí? Dezembro. Primeiro de fica um dezembro. ano, então é normal essa rotatividade, cada ano 11 fica lá um meses. presidente. É um país, na verdade, não é um presidente, vamos Vai lá, deixar claro, Edivaldo. é um país que organiza a pauta, ajuda nesse debate. Como bem lembrou o Calazans, uma dessas grandes reuniões vai ser realizada no Brasil com a presença, né, de comitivas muito grandes, de todos os presidentes. Então, o Brasil retomando seu protagonismo mundial que precisa, né? Nós somos uma grande economia e precisamos dessa representatividade já. E aí, Daniel, o céu é o limite para Luiz Inácio Lula da Silva? Não, o Luiz Inácio Lula da Silva ele não tem limites, né, Thiago? Ele é complicado, mas como o Calazans e o Edivaldo comentaram, aqui o pessoal da bancada, para o Brasil é muito bom isso, né? O protagonismo, ser o ator principal, os principais países aqui em novembro estarão aqui no Brasil, e o Brasil volta a ter destaque. Independente se é o Lula, quem é, mas o Brasil volta a ter destaque num grupo tão importante que é o G20, essa economia mundial, Estados Unidos, China. Então, tira o Lula de lado, mas o Brasil vai estar ali em primeiro lugar, independente de quem está ocupando ali o posto.